Toda tarde, quando o céu se vestia de laranja e roxo e a brisa soprava leve, trazendo o cheiro de bolo de fubá da cozinha, Paulo Henrique largava o celular, calçava os chinelos e corria para o quintal, onde sua avó o esperava na velha cadeira de balanço de madeira, no alpendre. Vovó Antônia, com seus 78 anos de sabedoria, pele negra e sorriso tranquilo, balançava de leve enquanto segurava sua caneca de café com leite. Os olhos dela, cheios de histórias e ternura, se iluminavam ao ver os netos Mirelle e Paulo Henrique. Vovó, hoje é dia de história mágica? Hoje sempre, meus netos. Mas tem uma que você gosta mais que todas, né? Ela disse com um sorriso maroto. A das 3 vacas, disse Paulo Henrique, de 12 anos, já se sentando no banquinho ao lado dela. Aquela que ninguém acredita, mas eu acredito, porque você contou. Ela riu, aquele riso gostoso que parecia fazer até os passarinhos pararem para escutar. Então escuta com o coração, que é para lembrar sempre. Era uma vez, num tempo que o relógio não media e a pressa ainda não existia, um vale escondido entre colinas verdes e rios que cantavam. Nesse vale morava uma fazenda mágica, onde viviam 3 vacas muito diferentes e muito especiais. A primeira se chamava Branquinha. Ela era toda branca como um campo de algodão, com olhos doces e andar calmo. Quando o sol batia no pelo dela, parecia que brilhava. Branquinha dava leite. Mas não era qualquer leite. Era um leite doce, espesso, quente, capaz de curar tristeza. Bastava um gole e até os dias mais difíceis ficavam suaves. Era o leite que embalava os sonhos dos bebês da vila. A segunda vaca era a Pretinha, negra da cor da noite mais escura, com olhos que brilhavam como 2 jabuticabas molhadas. E o mais espantoso, Pretinha dava café. Isso mesmo, café quentinho, cheiroso, forte. Dizia-se que era café da coragem. Um gole e o homem mais cansado se sentia pronto para enfrentar o mundo. Era tão gostoso que até os passarinhos paravam de cantar só para sentir o aroma quando Pretinha era ordenhada. A terceira era a mais sapeca, Malhadinha. Ela tinha manchas pretas e brancas, como se tivesse sido pintada por um artista distraído. E o que ela dava? Café com leite, direto da teta, pronto para beber, na temperatura certa, nem mais quente, nem mais frio. Era como um abraço da vovó num dia de chuva. O sabor misturava o carinho do leite da Branquinha com a coragem do café da Pretinha. Gente grande e criança adoravam. Diziam que as 3 vacas só apareciam para quem tinha o coração leve e os olhos curiosos. E eu vi com esses olhos aqui, que hoje já são velhinhos, mas continuam lembrando. Era um dia de neblina, eu tinha uns 12 anos, igualzinho você. Fui buscar água no poço lá da roça. De repente ouvi um mugido diferente. Era suave como um canto. Quando olhei, lá estavam elas, perto de um riacho, pastando como se me esperassem. Fiquei sem palavras. Me aproximei devagar. Branquinha foi a primeira a chegar perto, encostou o focinho em minha mão. Senti uma paz tão grande que até o medo sumiu. Depois veio Pretinha, com um olhar forte que parecia dizer: "Você é valente, menina." E Malhadinha. Ah, Malhadinha veio pulando, deu até uma lambida no meu rosto. Fiquei horas ali. Falei da minha vida, dos meus sonhos, dos medos que às vezes a gente tem e nem conta pra ninguém. Elas ouviram tudo. Não com palavras, mas com os olhos e o silêncio bonito dos animais que entendem a alma da gente. Quando fui embora, levei comigo uma caneca de cada. Leite, café e café com leite. E no coração, uma certeza. O mundo tem magia, mas a gente precisa olhar com amor para enxergar. Vovó Antônia parou por um instante, olhando para o céu, que agora já começava a escurecer. Nunca mais vi as vacas, meu neto. Mas toda vez que tomo meu café com leite, sinto como se Malhadinha ainda estivesse por perto. Paulo Henrique olhou para a própria caneca, sentiu o cheiro, tomou um gole e sorriu. Vovó, será que eu também posso ver elas um dia? Ela sorriu com ternura, passando a mão nos cabelos do neto. Claro que pode. Você tem imaginação, tem coração bom e tem tempo. Só precisa saber escutar o mundo com o peito, não só com os ouvidos. Um dia, quando você menos esperar, vai ouvir um mugido diferente. E quando olhar, quem sabe elas não estejam lá, esperando por você? E assim, naquela casa simples, de paredes com cheiro de história e janelas abertas para o tempo, mais uma noite caía sobre um mundo onde
graças à imaginação de uma avó e à fé de um neto, 3 vacas mágicas ainda pastavam felizes, em algum lugar entre sonho e realidade. Oi, eu sou o Peter, seu amiguinho encantado. Se você gostou da história, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me conta qual será a nossa próxima aventura.